Neemias capítulo 2, versículo de número 17. Diz assim, eu vou ler aqui na NVI, que eu estou usando ela desde o começo, que diz assim o texto. Eu vou ler aqui mesmo na outra. 2:17. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabarmos com essa vergonha. Curva a sua cabeça, Pai bondoso, em nome do Filho Jesus, mais uma vez clamamos em oração, pedindo ao Senhor direção, sabedoria, unção do Teu Espírito, para que neste seminário o Teu nome seja glorificado. Pessoas aqui estão, talvez nessa situação, vivendo destruições. Em alguma área da vida, a coisa está ruim. E que eu seja um canal do Senhor para compartilhar a Tua palavra e a Tua vontade para esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está buscando no Senhor palavras. No nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita. Amém. O 10º princípio de restauração, eu vou chamar de princípio da visão motivada. Fala assim, visão motivada. É preciso lembrar-nos constantemente onde queremos chegar. É preciso lembrar constantemente onde queremos chegar. Sem motivação, a gente não consegue obter avanço nenhum e significado nenhum na vida. Sem motivação, não conseguimos obter nenhum tipo de sucesso significativo. A motivação funciona como uma mola propulsora que nos ajuda a chegar onde nosso medo, nosso cansaço nos impedem de fazer. Assim sendo, desejar restaurar uma situação não é o bastante. Você precisa estar cheio de convicção. Você precisa estar cheio de vontade de restaurar. Ou seja, motivado a remover os entulhos para que a restauração aconteça. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos dar essa visão motivadora. Depois que Neemias fez aquela inspeção detalhada, que foi o último ponto da semana passada, ele então falou aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais que iriam realizar a obra. Jerusalém estava em ruínas, vocês estão acompanhando, as muralhas cheias de brechas, toda caída, as portas queimadas, e aquele copeiro enche os seus pulmões, para no versículo 17 que nós lemos, dizer assim, nós precisamos reconstruir para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ou eu faço alguma coisa, ou eu continuo nessa situação humilhante. Mas da onde é que vem essa motivação? Como que o Neemias vai motivar as pessoas que estão vivendo ali a reconstruir? Bom, para lhes dar ânimo, Neemias faz uma coisa muito interessante. Ele compartilha um testemunho. Ele mostra como Deus havia sido bondoso. Veja o versículo 18 do texto. Ele diz assim, então, no 17 ele fala, vamos reconstruir e tal, vamos para cima. No 18 ele diz assim, então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei, e eles responderam, então sim, vamos reconstruir o muro. Diante disso os homens se animaram, se encheram de coragem, diz o texto, para realizar aquele bom projeto, se você estiver lendo a NVI. Então, nesse episódio, Neemias se mostra como motivador do pessoal. A coisa está feia, o Neemias fala, vamos para cima, mas ele precisava motivar as pessoas para trabalhar, e ele, com brilhantismo, conseguiu tirar essas pessoas da inércia e colocá-las em rota de restauração, em rota de reconstrução. Eu creio que o Espírito Santo age em nós da mesma forma. A Bíblia diz que ele intercede por nós diante de Deus de várias formas. Até mesmo naquilo que nós não sabemos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a gente vai falar sobre oração daqui a pouco, mas ele meio que corrige as nossas orações. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós,
com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele age até mesmo consertando as nossas orações. Já parou para pensar nisso? Tipo, é como se você está orando e o Espírito Santo está traduzindo para o Pai, dizendo o seguinte: não. Não é isso que ele está precisando dizer, não, Senhor. É isso aqui, ó. Ele vai corrigindo, inclusive, a nossa oração. Neemias trabalhou corrigindo, ajudando, motivando os irmãos, e isso foi muito importante no processo da restauração. Então, olhe para a sua família. Se tem alguém interessado em restaurar, esse é o momento de motivar e não criticar. Esse é o momento de ajudar e não julgar e não abandonar. O que passou, passou. O que foi destruído, foi destruído. Agora é hora de reconstruir. Amém, igreja? Tudo que essa pessoa precisa agora é ajuda. E você pode ajudar muito com um sorriso, com uma palavra de oração, com um abraço, com incentivo. A motivação é extremamente importante. Quando uma pessoa vem com vontade e tal, e você fica murcho, você joga um balde de água fria, com pedra de gelo dentro. Porque uma pessoa que não está motivada a restaurar algo, não restaura por muito tempo. Uma pessoa que não está motivada a buscar algo, não busca por muito tempo. Ela, se você puder ajudar, vai fazer toda a diferença. Mas como me manter motivado no meio de um monte de ruínas, pastor? Que precisam de cuidados específicos. Como que eu faço? Bom, eu vou dar algumas dicas para você sobre a motivação. Primeiro, tire os olhos do processo e comece a olhar o alvo. Eu vou dar 2 exemplos disso. Deus, ele havia prometido aos hebreus quando eles estavam no Egito, então eles eram escravos. E Deus lá no Egito começou a falar de uma terra boa, nova, cheia de possibilidades, uma terra larga e espaçosa, onde havia possibilidade de se cultivar de leite a mel. Só que quando Deus está falando tudo isso, os caras estão no Egito. E eles estão vivendo como escravos. Escravos. Mas Deus está mostrando a terra que mana leite e mel, está prometendo com isso. Deus está motivando os hebreus a não olharem para o processo, mas para o alvo. Qual era o processo? O deserto. Entre a escravidão e a terra prometida, tem o que no meio? 40 anos, meu amigo. Só que Deus não fala muito do deserto. Ele fala da terra prometida, que vai valer a pena. Ele não permite que as pessoas fiquem olhando só para o processo. O processo é necessário para alcançar o alvo. Mas a ideia é, foca no alvo e não no processo. Segundo exemplo, Jesus ficou angustiado na hora do sofrimento na cruz. Mateus 26, 39, ele diz assim, que ele na oração, ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus estava querendo praticamente desistir, está dizendo: eu não vou aguentar. Mas ele conseguiu vencer. Aí lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, tem um texto muito interessante que mostra como é que Jesus conseguiu fazer isso. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele dá um exemplo para nós, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, presta atenção, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Vem comigo no exemplo. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita de Deus. Ou seja, ele tirou os olhos do processo, da cruz, da vergonha, do tapa no rosto, do cuspe, das ironias e as afrontas da cruz, os cravos e tal. Ele estava sentindo as dores da cruz e pediu ajuda, falou: Pai, passe de mim esse cálice. Ele estava pré-sentindo o que ia acontecer, mas a Bíblia diz que pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Então, ele tirou os olhos do processo e colocou os olhos lá na frente. O que é que vai acontecer se eu passar por isso? Então vale a pena passar. Então vale a pena. Resumindo, tire os olhos do processo e foque no alvo, olhando para Jesus. Quando focamos muito nos processos, a gente desanima. Sabe quando você vai viajar, aí você tem um longo caminho pela frente, e aí você pega uma estrada reta que tem 500 quilômetros, você olha lá, não dá para ver mais. Fala: não dá gosto. Não dá gosto.
Então, quando a gente foca muito no processo, a gente desanima, porque a estrada é longa. Afinal, todo o processo de restauração, se a minha voz não sumir até lá, tá bom, é complexo, é caro, às vezes do ponto de vista até financeiro, é doloroso, é chato, é incômodo e talvez até vergonhoso, dependendo da situação. Voltando a falar dos hebreus, obviamente que o povo de Israel não queria viver no meio do caminho, no deserto, que ligava a escravidão à terra prometida, da escravidão à terra prometida. Porém, eles focaram tanto no processo e não no destino, que por diversas vezes Moisés sofreu com eles, porque eles preferiam não seguir avante, porque eles olhavam só no processo. Isso também pode acontecer comigo, isso também pode acontecer com você. Então a visão tem que ser motivadora. Eu não tenho que olhar as ruínas que estão em volta. Eu tenho que olhar lá na frente. Depois que eu passar por tudo isso, vai valer a pena. Amém, igreja? O grande segredo da motivação é tirar os olhos das lutas, das dificuldades, focar no alvo final da restauração. Como Neemias motivou essas pessoas? Ressaltando onde eles iriam chegar. Com as tarefas difíceis que tinham de fazer, ele não enfatizou o esforço, o cansaço provocado pelo trabalho que eles fariam, que isso vai acontecer. Mas ele também não disse que seria tudo maravilhoso. Eles iam carregar pedras pesadas, mas ele disse que sairiam daquela situação humilhante se eles trabalhassem juntos. Ele disse, se nós nos juntarmos, Deus vai abençoar e nós vamos conseguir restaurar o que precisa ser restaurado. Diante disso, aqueles homens concordam que a reconstrução da muralha ia trazer honra, dignidade, segurança, respeito e principalmente proteção. Nós estamos falando do muro da cidade. Eles não tinham nada daquilo no meio de ruínas. No meio das ruínas só se reclama. Mas, com os muros levantados, eles então podiam ter tudo isso que eu falei. Você entende que só a restauração pode trazer aquilo que você não tem quando você precisa de restaurar? Honra, dignidade, segurança, respeito e proteção. Se você restaurar, se você buscar isso, são coisas que você alcançará através da restauração. O que você tem em meio das ruínas? O que você vê? Só bagaço. Mas se você focar no alvo, você entende que vai valer a pena. Amém, igreja? Número 11. O princípio da fé inabalável. O princípio da fé inabalável. Na restauração, você pode contar com o maior de todos os aliados. Na restauração, você pode contar com o maior de todos os aliados. Neemias faz tudo que está ao seu alcance para buscar a restauração. Para que essa restauração funcione. Mas é fundamental a gente prestar atenção num detalhe que faz toda a diferença. O Neemias não confiou na força do seu próprio braço. Ele era poderoso. A gente vai ver na sequência que ele é nomeado governador, o Neemias. Mas ele não confia no seu cargo, no seu nome, no seu poder ou no seu dinheiro. Ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem posição, mas ele não atribui nem um momento a si mesmo a capacidade de sozinho completar aquela obra gigante. Eu vou chamar isso de fé inabalável. É fundamental prestarmos atenção no detalhe que faz toda a diferença. Ele não confiou nele mesmo. Eu também não posso confiar em mim mesmo. Nós não somos confiáveis. Se o assunto é espiritualidade, nós não somos confiáveis. Vejamos novamente com calma o que ocorre depois que ele faz a inspeção detalhada. A gente parou no 18, vamos para o 19. Quando, porém, Sambalate, Oronita, Tobias, oficial Amonita, Gesem, o Arábio, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos, perguntando: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, e no que diz respeito a vocês, vocês não terão parte legal em Jerusalém. Vou parar aqui. É triste ver um homem que só confia no seu próprio braço. Olha bem para mim. É triste ver, é mais homens assim do que mulheres, que confiam em si mesmo. Não confiam em Deus, confiam neles mesmos. Feliz é quem entende que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Mas nem todo mundo entende isso. Diante das vozes atrevidas daqueles líderes, né, no texto que eu li, quando Sambalate veio, você está se rebelando contra o rei, mas o que é isso que o senhor está falando? Tem a ver com fé inabalável. Quando Neemias fala de reconstrução e começa a pegar as ferramentas, vem os opositores e começam, vocês estão se rebelando contra o rei. O Neemias, que cargo ele tinha mesmo? Que cargo ele tinha mesmo? E lá em Judá, quando ele vai para lá, ele vira o quê? Governador. Governador é bom ou ruim? É grande ou pequeno? O Neemias tinha todas as ferramentas para dar a famosa... Quando o cara vem, quem são vocês? Vocês vão se rebelar contra o governador? Contra o imperador? O Neemias tinha todos os ingredientes para chegar lá e falar a famosa frase. Que frase? Você sabe com quem que você está falando? O Neemias podia dar uma dela, ou não podia? Neemias tinha... A gente viu na semana passada que o Neemias tinha toda a documentação, certo? Carimbos, registros, assinaturas, reconhecimentos, documentos, tudo. O Neemias estava munido formalmente de tudo que ele precisava. E quando o pessoal chega para encher o saco, o Neemias podia dizer assim, você sabe com quem que está falando? Você sabe quem eu sou lá na capital? Você sabe o que eu vim fazer aqui? Você conhece o selo que tá nesse documento aqui? Você sabe o anel de quem que está aqui? Você está perguntando se eu estou me rebelando contra o rei, meu amigo? Você sabe o anel de quem que está me nomeando governador? O Neemias podia ter feito isso ou não? Podia. É o que a maioria de nós fazemos. Ele podia ter se apresentado formalmente, ele podia ter dito quem ele era realmente, ele podia ter se apresentado, ou apresentado os documentos assinados, carimbados, reconhecidos e tudo, e aí ele mostraria quem realmente estava contra o governador, ou o imperador, ele ou esses caras. Ele tinha tudo, mas não é isso que ele faz. A resposta do Neemias me arrepia. Ele diz o seguinte, o Deus dos céus, aleluia, fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Ele não chama para ele. Ele não diz, não, mas é comigo, eu sou fulano, tal. Esse é o princípio que eu estou chamando de fé inabalável. Quando você deixa para Deus a situação, e não para o seu braço, e não para o seu dinheiro, e não para a sua possibilidade. Se por um lado o mundo espiritual conspira para que eu e você continuemos caídos, perdidos, saiba que Jesus, o autor e consumador da fé, veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele vai cuidar para que eu e você tenhamos uma vida em paz, que caminhamos de cabeça erguida, em casa, no trabalho, na igreja, no mundo. Naquele momento, o Neemias, que tinha todas as ferramentas para usar a glória para ele transmite essa glória para Deus. Neemias, o que ele faz aqui é seguir o princípio da fé inabalável, reconhecendo que o sucesso da sua jornada não depende dele, mas do Deus que o enviou para aquela restauração. Esse princípio precisa estar vivo no meu coração, precisa estar vivo no teu coração. Se não estiver vivo no nosso coração, nós não vamos conseguir nada. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. Se a gente não tiver fé, que Deus é poderoso para fazer, tudo mais não é necessário. Por isso que lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia nele. Creia. Precisamos entender que a definição bíblica de fé não tem nada a ver com pensamento positivo, tá? Eu não estou falando aqui, fica falando que vai dar tudo certo, porque se você não falar, a sua palavra tem poder. Não, a sua palavra não tem poder. Quem tem poder é a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou falando de pensamento positivo, onde se coloca a esperança no pensamento e não em Deus. Você tem que pensar assim, então eu tenho que mudar meu pensamento. Não, você não tem que mudar seu pensamento, tem que mudar seu caráter.
Eu não estou dizendo com isso que a gente precisa observar a vida de maneira derrotista ou para baixo também. Devemos olhar para a vida com entusiasmo, com confiança, de forma esperançosa sempre. Mas a verdadeira fé tem a ver com a confiança em Deus, em seu caráter irretorquível, em seu caráter irretocável, em seu caráter, em seu amor leal, que nos guia na direção da consumação do seu plano perfeito. Eu tenho que acreditar. Fé inabalável é um princípio fundamental. As maiores restaurações que precisamos empreender se referem a questões complexas da vida. São necessidades ligadas a relacionamentos. Muita gente está aqui buscando restauração de relacionamentos. É difícil, porque não envolve só a sua vontade, é a vontade de outros. É autoimagem, é um casamento, são vícios secretos, ou inclinações, ou tentações, e até mesmo situações financeiras. Neemias sabe que se dispôs a realizar uma obra de restauração muito difícil, e ele sabe que se o Senhor não entrar em ação, tudo vai estar perdido. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer confiar no nosso braço. Não. Eu vou falar, e do jeito que eu falar vai funcionar. Se do jeito que você falasse funcionava, filhão, já não precisava restaurar nada. Não precisava restaurar nada. Neemias acreditou, teve fé, e essa fé lhe deu forças para superar todos os obstáculos. Mas a fé de Neemias é a fé bíblica, a fé em Deus. Não é como hoje, que a fé se tornou um objeto, e as pessoas param de ter fé em Deus e começam a ter fé na fé. Como disse Tomás de Aquino, um dos homens que mais escreveu sobre Deus na história, ele diz o seguinte: para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas para uma pessoa que não tem fé, nenhuma explicação é possível. Fé. Não sou eu, não são minhas palavras, não é o meu sorriso, Colgate. É Deus que vai fazer. É Deus. Amém? 12º, o princípio do exemplo pessoal. Se não for agora, quando? Se não for aqui, onde? Se não for eu, quem? O princípio do exemplo pessoal. O capítulo 3 de Neemias é um daqueles capítulos que não dão tanta empolgação na gente. Vê aí no capítulo 3. Porque é um capítulo cheio de nomes. Olha aí para você ver. Um livro cheio de nomes. Quem reparou não sei o que, não sei aonde, não sei o que. É uma lista de tarefa que está cheio de nomes. Alguns acham um capítulo chato porque se limita a mencionar os nomes daqueles que, liderados por Neemias, tomaram parte da restauração de Jerusalém. Mas, olhando com olhos atentos, nós vemos que esse capítulo mostra lições importantes sobre o próximo princípio que eu estou chamando aqui de exemplo pessoal. Logo no início do capítulo 1, lemos o seguinte: então o sumo sacerdote Eliacibe e outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar, reconstruíram o muro até a torre de Sem, que também consagraram, e até tal, e aí vai. Aí você fala assim: não entendi, pastor. Eu não entendi. Que belo exemplo, o capítulo 3, versículo 1. Quem é o cara que é o primeiro mencionado na lista? O sumo sacerdote Eliacibe. Tipo assim, se as muralhas vão ser reconstruídas, se os muros vão ser restaurados, se o templo vai ser reerguido, que isso vai acontecer na sequência, então o maior responsável pela fé, ele se apresenta e põe a mão na massa. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o chefe da religião. Só tem um sumo sacerdote por vez. Esse cara é o chefe geral. No Novo Testamento, Deus não mora em prédios, ele mora em pessoas. Ele habita no meio de nós. Nós somos o templo. Aqui a gente está vendo que o responsável pelo templo pôs a mão na massa. É o exemplo pessoal. Vamos reconstruir? Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Agora, o Novo Testamento mostra que Deus não habita em prédios, mas em gente. O templo é você. E o responsável por esse templo também é você. Então nós somos os sacerdotes do Novo Testamento. Ele nos fez reis e sacerdotes. Leia-se
Quando eu digo sacerdote, leia-se responsáveis para que o templo esteja sempre em boas condições de uso. Isso é com você. Em outras palavras, meus irmãos, precisamos pôr a mão na massa. Chega de teologia enlatada. A teologia que funciona é a teologia da mão na massa. É a teologia que fala assim, eu tenho que fazer e tem que ser agora. Não podemos ser passivos no lance da restauração. É engraçado que para pecar, a gente é rapidinho, ninguém precisa ensinar. Mas na hora de reconstruir o que foi derrubado, aí fica todo mundo com a cara de antes de ontem, não é fácil, está na hora de nos tornarmos ativos na reconstrução. É impressionante como o crente se torna dissimulado. Fala, irmão, não vamos fazer, sabe como é que é difícil hoje em dia. Quando eu pergunto sobre restauração, todo mundo quer. Mas é um querer passivo, sem atitudes, sem movimentos, sem trabalho, sem manga arregaçada, sem ação. Deus te trouxe aqui essa noite para que você entendesse, dentre outras coisas, o princípio do exemplo pessoal. Você precisa começar. Não é só ouvir, aprender, entender. Daqui a pouco você está dando um curso disso aqui. Você precisa se envolver pessoalmente, publicamente. Eu estou restaurando, eu estou ocupada na restauração, estou ocupado na restauração. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar duro para que muros sejam levantados. Entendeu? Qual foi o muro que caiu na sua história? Que eles vão restaurar um muro. Qual foi a parte da muralha que cedeu? Onde é que está quebrado, arruinado? Esse é o problema. As pessoas às vezes trabalham em áreas onde não há necessidade. A pessoa está fazendo campanhas e mais campanhas de oração, quando na verdade ela precisa mesmo arregaçar as mangas e tomar uma decisão. Não adianta ficar orando sem parar. Dias atrás eu falei que sobre Josué, eu falei, tem hora que Deus manda parar de orar. O Josué está lá orando, Deus falou assim, por que você está aí orando? Essa não é uma hora de orar, essa é uma hora de agir. A pessoa está fazendo a corrente das 7 sextas-feiras, que não pode quebrar a corrente, não sei quem inventou isso, que não pode quebrar a corrente, porque não sei o que lá, porque a irmã Maria do Monte vai lá no monte, que não sei o que, quando na verdade ela precisa mesmo é tomar vergonha na cara e pedir perdão para alguém. Não é subir monte orando com a corrente de 7 sexta-feira. Você está entendendo? É a mão na massa. O outro está cumprindo a tabelinha bonitinha do jejum de Daniel. Eu estou jejuando Coca-Cola. Eu estou jejuando não sei o que. Eu não estou comendo carne. Essas 21 dias eu não vou comer carne. Eu não sei o que lá. Quando na verdade ele precisa mesmo é sentar com a mulher e ter uma boa conversa. Ela precisa mesmo sentar com o marido e abrir o jogo. Você está entendendo? O outro quer entrar no louvor, ou em algum ministério da igreja, quando na verdade ele precisa mesmo abandonar um vício. Mas ele utiliza a lei da compensação. Não, eu vou lá louvar, porque aí Deus fica gostando de mim, porque aí eu estou cantando e tal. Em resumo, a restauração só começa quando o responsável pelo templo arregaça as mangas e assume o compromisso de restaurar e coloca a mão na massa, literalmente. Aleluia. O sumo sacerdote assumiu o compromisso de se expor e começou o trabalho. Se você não fizer o mesmo, é só mais um seminário, é só mais uma palestra. E aí, você já começou? Vamos desabotoar a manga aí? 13º, o princípio da resistência. A virtude de quem não para diante de vozes contrárias. Falamos sobre isso no último encontro um pouquinho. Embora Neemias estivesse focado na restauração, não faltavam inimigos. Não faltavam inimigos. Neemias teve de lidar e resistir a muitos ataques morais, além de constantes e aterrorizantes ameaças físicas, vindas de líderes de povos vizinhos, governadores vizinhos. Nós já entendemos a logística ali, como é que funcionava semana passada, ou retrasada. Neemias sofreu com oposições, especialmente de Sanbalat, Tobias, Gesem, que a gente fala Gesem aqui, sei lá.
cuja presença acompanharam esse copeiro que virou governador em várias fases da vida. Esses caras são mencionados no capítulo 1, versículo 10, no capítulo 2, versículo 19, no capítulo 4, versículo 1, versículo 3, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Esses caras são um terror, é a pedra no sapato de Neemias. Veja, o capítulo, eu acho que 4. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. É o 4:1? Ficou furioso. Ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e disse: o que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? E vão conseguir ressuscitar das pedras? Ressuscitar pedras de construção, daqueles monte de entulhos, de pedras queimadas? O Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, diz: pois que construam, basta uma raposa suba lá e esse muro de pedras vai desabar. As circunstâncias adversas, recheadas de momentos de agonia, de tensão, de ameaças, não foram capazes de intimidar Neemias. Princípio da resistência. Antes, esses levantes foram endurecendo mais Neemias. Eu preciso ser forte. Eu preciso de força. Já falamos sobre o princípio da guerra, semana passada. A verdade é que o inimigo não se contenta em ver ruínas sendo transformadas em muralhas. Ele vai querer derrubar. E com Neemias não ia ser diferente, com você não vai ser diferente. A reconstrução dos muros de Jerusalém seria o anúncio de um novo tempo na história daquela cidade. A cidade está destruída. Levantou os muros. Muro fala de defesa. Muro fala de proteção. Levantou os muros, agora a cidade tem defesa. Agora a cidade tem proteção. Agora tem honra. Agora não é qualquer um que vai derrubar. A cidade estaria recuperando seu prestígio. Especialmente porque iria poder se defender dos ataques vindo de fora agora. Então resistência é a virtude daqueles que não param diante de vozes contrárias. Amém, igreja? Amém. E Neemias soube como lidar com essa questão. Na nossa vida é a mesma coisa. Sonhos de restauração incomodam as trevas. E resistir às ameaças que vêm de todos os lados é a condição básica para o sucesso de qualquer empreitada espiritual. Ou no casamento. Neemias ouvia constantemente vozes contrárias, vindas de inimigos, tentativas, ataques, e ele foi resistindo de cabeça erguida, e resistindo de cabeça erguida, ele alcançou o que Deus plantou no seu coração. A Bíblia está repleta de passagens a respeito de resistência, que eu não tenho tempo aqui. Vou mandar no esboço para vocês. Mas em Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nos sujeitamos a Deus, quando você fizer isso, você vai encontrar firmeza para conseguir resistir ao diabo. Não precisa enfrentar, é só resistir. Ficar na sua posição. Ele vem, mas quando você está debaixo da direção de Deus, é o diabo que vai fugir de você. É o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? 14º. Pensa se eu estou correndo quanto tempo ou não. O princípio da oração. Princípio da? Quando as nossas atitudes não são o bastante. Dentre muitos atributos que qualificam a vida de Neemias, um deles ficou evidente para mim lendo esse texto. O Neemias era um homem de oração. Seu compromisso em manter sempre um canal aberto para com Deus funcionou como uma fonte inesgotável de vigor, de coragem, de resiliência, de resistência e de fé. Na verdade, é muito difícil vencer uma batalha que envolve uma restauração sem a arma secreta da oração. Eu vou repetir. É muito impossível, quiçá impossível mesmo, é muito difícil ou impossível vencer uma restauração sem oração. Eu acho que nem dá. E Neemias soube usar essa arma. Ele foi bem sucedido. Eu vou pular aqui, lá no esboço vai ter mais coisas para vocês, mas nós encontramos Neemias orando em circunstâncias diferentes durante o processo de restauração. Quer ver?
quando ele recebe a notícia da situação da cidade, capítulo 1, versículo 4, o que ele faz? Ora, jejua e chora. Antes de pedir autorização para o rei para ir construir o muro, ele ora. Capítulo 2, versículo 4. Vai salvando aí quem quiser. Quando os inimigos zombam dele e põem em dúvida a sua restauração, Neemias capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Versículo 4, então eu orei. O cara falando, vocês são fracos, vocês não vão conseguir. O Neemias responde, orando. Orando. Não é dando carteirada, não, é orando, joelho dobrado. No capítulo 6, versículo 9, durante uma grande tentativa de oposição por parte dos inimigos, Neemias ora. No capítulo 9, pela ocasião de uma confissão coletiva de pecados do povo, Neemias ora. No capítulo 13, versículo 14, versículo 22 e versículo 29, durante a reforma política e religiosa, o Neemias ora. Na realidade, Neemias se dedica à oração, presta atenção, antes, durante e depois da reconstrução dos muros de Jerusalém. E sua atitude, com certeza, fez toda a diferença durante aquele tempo terrível de reconstrução pelo qual o povo passava. Ele sabe desde o princípio que Deus é o maior aliado, é o maior interessado em ver Jerusalém restaurada, por isso Neemias, que não é bobo, ele se tornou um companheiro de Deus através da oração. Deus é o maior interessado, então eu tenho que ficar perto de Deus. Como é que a gente fica perto de Deus? É orando, meu irmão. É lendo a Bíblia, é orando. Muitas vezes nós só lançamos mão da oração quando nos sentimos fracos e necessitados, como se orar fosse o último recurso que dispomos nas nossas lutas diárias. Quando tudo mais falhou, nós falamos, agora eu vou ter que orar. É ou não é? É, irmão. Precisamos entender que a oração não deve ser vista como o que nos resta quando tudo mais falha. Não, a oração é a porta de acesso a Deus que está o tempo todo. Há um dobrar de joelhos da sua pessoa. A oração é tudo que temos, mesmo quando achamos que está tudo indo bem, que está tudo suprido, continue orando. Afinal, a oração é comunicação com Deus e não existe relacionamento verdadeiro entre um amigo e outro se não tem comunhão, se não tem afinidade. Tem pessoas que são crentes velhos e são completos estranhos de Deus, porque não tem uma vida de oração. Na verdade, é impossível desenvolver um relacionamento interpessoal sem contínuas horas de conversa. E com Deus. E com Deus. Na Bíblia temos centenas de exemplos de oração. E no ministério de Jesus, por exemplo, percebemos que Jesus valorizou muito a oração. Antes de escolher os 12 apóstolos, em Lucas 6,12, ele orou a noite inteira. Jesus precisava orar a noite inteira? Por que ele faz isso? Quantas decisões importantes nós tomamos na vida sem orar nem meia hora? A gente não ora, a gente toma decisões baseadas na calculadora. Eu falei, irmão, você acha que vai ser bênção? Não, pastor, eu já fiz as contas. Contas? Não, vai sobrar o lucro, tantos por cento, porque não sei o que, tal, e deságio, não sei o que e tal, eu vou trocar o cheque, não sei com quem, das quantas, e fulano vai entrar de sócio, e no fim dá X. Então é de Deus. É de Deus, então quer dizer que roubar banco é de Deus, porque no fim dá lucro. Suas últimas decisões foram regadas de oração? Meu querido irmão, a restauração espiritual é uma batalha pesada. E sozinho você provavelmente não vai ter sucesso. Pastor, quando eu abro a boca, estraga tudo. Ora. Ora. Aliás, é assim que você tem feito ultimamente, sem orar. Então agora muda a estratégia. Se você começar a orar, então você vai ser direcionado por Deus e tudo vai ser mais fácil. Faça da oração o seu tempo com Deus. Assuma o compromisso solene de orar sempre para que a sua comunhão com Deus seja uma prioridade. Amém, igreja? É muito grande, eu não estou nem na metade. E eu quero ir para o outro já,
causa do tempo. Décimo quinto. Vocês vão ter tudo aí. O princípio da persistência. Pastor, o senhor não acabou de falar isso, não. Eu falei da resistência. Resistência é quando você resiste a ataques que estão vindo. Persistência, o que é? É quando você consegue vencer as vozes internas. Que de vez em quando a gente também pensa em desistir. Não é nada lá fora. É aqui dentro. Então vamos falar da persistência. O capítulo 4 de Neemias mostra que a decisão de restaurar os muros despertou imediatamente a oposição. Na hora que alguém decidiu se levantar da cadeira e reconstruir, começou o levante das pessoas interessadas em que o muro ficasse no chão. De igual modo, igualzinho, tudo que você fizer para cumprir a vontade de Deus, vai ter oposição. Os adversários de Neemias eram proativos em desestimular a restauração. Veja, 4, versículo 1, eu já li, vou começar de novo. Quando Sanbalat ouve que estavam reconstruindo, ficou furioso, ridicularizou os judeus e tal. Aí você fala assim, não, mas isso aí é a resistência, eu já vou resistir. Mas o problema é que essa palavra entra dentro deles, de forma que lá na frente, no versículo de número 6, diz assim, ó, vamos lá. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura. Cara, o muro chegou na metade. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? É bom. Rapidinho o muro chegou na metade. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando Sanbalat, Tobias, os arábios tal, souberam dos reparos, ficaram furiosos. Todas as vezes que a gente fecha brechas na nossa vida, as forças espirituais do mal se enfurecem contra nós. Nós já falamos sobre isso. E sabendo que as brechas eram a vulnerabilidade de Jerusalém, os judeus então começaram primeiro a tapar as brechas e rapidinho chegaram na metade dos muros. Agora continua o texto, versículo 8 em diante. Versículo 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Está certo? Está certo aí? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Agora vai vendo. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir mais esse muro. Agora é a persistência que falta. Vamos refletir só um pouquinho. No versículo 6, o Neemias informa que os israelitas estão profundamente motivados e por causa disso chegaram até a metade do muro. Mas no versículo 10, 4 versículos depois, o pessoal parece que houve um arrefecimento, um esfriamento naquele ânimo que antes estava tão firme. Agora está todo mundo murcho, dizendo, então, é grande, muito entulho, é difícil e tal. E o Neemias deixa claro que aqueles homens que trabalharam duro, que conseguiram chegar até a metade, que é um ponto importante, quando eles olharam o tamanho da encrenca, falaram, nós trabalhamos tanto, chegamos só até a metade. Eles começaram a dar sinais de que desejavam desistir. Isso nos remete ao princípio da persistência. Esse princípio mostra que a vitória, na maioria esmagadora das vezes, é dos que persistem. É dos que chegam até o final. E não daqueles que param no meio do caminho. O termo metade do muro, meio muro. Eu perguntei para vocês, é bom ou ruim? Vocês falaram, é bom. Eu digo também, é bom. Maravilha. Só que o meio muro vai startar uma síndrome. A síndrome do meio caminho andado. Porque tem até um momento, que você, até na metade do caminho, meio que compensa voltar. Porque para você voltar é o mesmo tanto. Depois que você passa do meio que não compensa mais voltar. Você está numa construção, você chegou no meio, você fala, não sei e tal. Você está num caminho, chega no meio, e parece que tem uma teologia do meio do caminho, onde entra esse arrefecimento, esse esfriamento.
Porque no meio de um processo de restauração, muitos são os entulhos, a tendência é desanimar no meio. Lá no... eu falei ontem lá em Jundiaí o seguinte, que todo começo de ano, está todo mundo motivado. Eu vou para a academia, eu vou fazer um curso não sei do que, eu vou começar um regime não sei de onde, eu vou ler a Bíblia em 365 dias. Isso é dia 31 de janeiro, de dezembro. Isso é dia 31 de dezembro. Mesa cheia, tal, e menino correndo para todo lado. Não, porque agora eu vou fazer meus votos, que eu vou fazer, que agora em 2018 tudo vai ser diferente, não sei o que lá. Quando chega junho, meu amigo, você não foi para a academia. Você começou o negócio, deu 2 dias, você parou. Você começou a ler a Bíblia, na mesma semana você já não conseguiu. Aí vai ficando grande para você conseguir alcançar de novo e tal. E no fim do ano? Mas no fim, aí tudo bem. Aí no fim, já está chegando no fim, você vai. Aos trancos e barrancos, vai. Mas o meio, talvez por isso Abacuque diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu estou fazendo um trocadilho, espero que você me entenda. É o Abacuque, né, que diz isso, 3:2, acho. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no começo é tudo festa, no fim, meio que não é festa, mas está no fim já. Então vai, vamos lá, na banguela, desengatado, a gente chega. Mas no meio. Então, querido irmão ou irmã, a persistência é uma virtude e um princípio de restauração. Você não pode desanimar no meio do muro. Você não pode desanimar no meio do processo. O que é que está no meio do caminho? O que é que precisa ser concluído? Qual é o processo que você está pensando em abandonar? Mas hoje o Senhor está falando para você seguir em frente. O relato de Neemias prossegue. Os nossos inimigos diziam, isso é Neemias 11 agora. Os nossos amigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los, acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que estaremos atacando, que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo, atrás de pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e pelas suas casas. Quando você estiver no meio do muro e você quiser desistir, se lembre por quem você está lutando. Neemias disse, lute pelos seus irmãos, pelos filhos, pelas filhas, pela esposa, pelos lares. Lute. Porque dá vontade de desistir no meio do processo. Quando a situação está complicada, está difícil persistir, se lembre que a restauração beneficia muito além do que apenas a sua vida pessoal. Tem mais gente que vai ser beneficiado nesse processo. Filhos. Tem mais gente que vai ser beneficiado nesse processo. Se lembre disso. Amém? Ah, meu Deus. Correndo quanto tempo? Número 16. O princípio do trabalho duro. Fala assim, ó, trabalho duro. Deus não faz a sua parte. Sua. Deus não fará a sua parte, Ele faz a dele. A sua é sua, a de Deus é de Deus. Deus trabalha e Deus é especialista em impossibilidades. Aí é com Ele. Mas aquele que é possível, abraça, meu irmão. É sua. Esse é seu. Fé sem ação é ilusão. É ilusão. É isso que Tiago diz. Lá ele diz, oh, você tem fé e não tem obras? Como é que você apresenta as obras? Eu apresento a minha fé através das minhas obras. Como é que você apresenta? Por isso é muito importante compreendermos a importância do trabalho duro, que faz que aquilo que cremos, que desejamos, saia do campo da teoria e passe para o campo da prática. O relato de Neemias mostra que, apesar de terem demonstrado medo, os judeus persistiram. Neemias 4,16. Daquele dia em diante,
Enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos, couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra mão seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia à cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. E eu disse aos nobres, aos oficiais, a obra é grande, é extensa, todos estamos separados. No lugar onde ouvirem o som da trombeta, se juntem, e Deus lutará por nós. Fica claro que a situação levou parte do povo a trabalhar e outra parte a empunhar armas. Você viu aí o texto. Mais adiante, Neemias diz que os homens de confiança trabalhavam com a mão, com a arma, e outra com um instrumento de trabalho. Mais na frente, a gente não vai ler, o Neemias diz que eles não conseguiam nem trocar de roupa, nem tomar banho. Tem que ficar alerta. Eu tenho que restaurar, mas tem que ficar alerta. Eu tenho que restaurar, mas tem que estar preparado. Quais são as armas do cristão? Já falamos. A palavra, a oração, a fé. Com elas, paralisamos o mundo espiritual que quer nos derrotar. As hostes espirituais da maldade. É paralisada através da oração, da fé, da palavra. E nós somos capazes em Deus de vencer lutas inimagináveis se você estiver em Deus. Amém? Essas armas nos habilitam a avançar. Na situação vivida por Judá, pelo povo, a guerra era com pessoas. Na nossa, não é. A nossa guerra é travada contra principados e potestades. Neemias conta que eles tinham na mão a arma e na outra a ferramenta. É um duplo ofício, de construtor e soldado. Presta atenção nisso. É um duplo ofício, de soldado e de restaurador. É isso que você tem que ter. Ah, pastor, mas é muito difícil. Tem que restaurar. Restaurar é difícil, meu amigo. É mais difícil que construir. É mais difícil que construir. Se eu quebrar esse copo aqui e falar para você, faz ele de novo, até dá. Mas lá na firma, faz um desse em 2 minutos. Para você restaurar isso aqui demora dias. Os israelitas estavam pondo em prática o princípio do trabalho duro. Se você quer moleza, é só continuar do jeito que você estava. A restauração é trabalho duro. Precisamos entender nesse ponto que Deus não vai fazer a sua parte, Ele vai fazer a dele. Pastor, do que você está falando? Você precisa entender que nesse ponto que você está, Deus não vai perdoar uma pessoa no seu lugar. Essa é a sua, meu irmão. É trabalho duro, é você que tem que perdoar. Ou o contrário, vamos virar o tabuleiro. Deus não vai pedir perdão no seu lugar. É trabalho duro, é você que tem que se humilhar e pedir perdão. Deus não vai dar um telefonema para aquela pessoa, a pessoa toca o telefone, olhou, eita, Deus. Alô, aí Deus, perdoai aquele. Não vai. Isso aqui já está na Bíblia. Já está na Bíblia, Deus não vai dar um telefonema para aquela pessoa com quem você precisa se reconciliar, não vai, Ele não vai, esse trabalho é seu. Deus não vai mover uma palha sequer naquilo que cabe a você fazer. Amém? Então, encha-se de coragem e vai para cima. E vai para cima. Eu queria falar mais, não dá. 17. O princípio da comunhão. Existe força na vida comunitária. Existe força na vida comunitária. Pastor, onde é que está? Qual que é o problema aí agora? Então, o capítulo, deixa eu achar aqui, mais para frente. O Neemias diz assim, a obra é grande e estamos separados uns dos outros. Qual que é esse versículo? 4:19, obrigado. Neemias diz o seguinte, a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros, ao longo do muro. Quando tiver o toque da trombeta, corram para onde a trombeta soar, e o nosso Deus lutará por nós. Normal, você vai construindo, você começa junto. Começa a pintar essa parede, começa junto, mas tem que ir embora. Um vai para lá, o outro vai para lá. Imagina um muro que rodeia uma cidade.
Durante a restauração, Neemias percebe que o povo está muito separado. Cada um começa a cuidar dos seus propósitos, dos seus próprios interesses. Por isso ele vê a necessidade de aproximar as pessoas. Versículo capítulo 4, 19. Então disse aos nobres: a obra é grande e extensa, estamos separados uns dos outros. Onde quem ouviu o som da buzina, se ajunte aqui e Deus vai pelejar por nós. Pastor, o que isso significa para mim? Você precisa de gente. Você precisa de amigos espirituais que te deem suporte. Talvez tem casamentos que só estão de pé por causa de uma pessoa, um amigo, uma amiga. Alguém que foi usado por Deus. É importante que você participe de comunhão. Comunhão. Que você caminhe com o corpo de Cristo. É importante que você sirva em um ministério, numa igreja. Ah, pastor, lá vem o senhor falando de igreja. Eu vou falar de igreja mesmo. Não foi eu que inventei a igreja. Quando me chamaram de pastor pela primeira vez, a igreja já tinha 2000 anos. Não foi eu que inventei. Quando eu fui batizado, a igreja já batizava a gente há 2000 anos, não foi eu que inventei. É preciso aprender a dádiva, o presente de conviver com as outras pessoas, que também são imperfeitas. E quando a gente aprende isso, a gente começa a entender que existe sentido na comunhão. Na comunhão, no caminhar juntos, que a gente ajuda outras pessoas ou que a gente é ajudado. Porque tem gente que é folgado, ele só quer ajuda. Ele só quer ajuda, ele só quer ajuda. Tudo bem, tem pessoas que estão passando por uma situação que eu tenho que dar atenção todo dia, ou quase todo dia, ou quase toda semana, tem que sentar e chorar junto, e abraçar e tal. Não, mas uma hora tem que acabar. E quando acabar, você vai oferecer essa força que você recebeu para outro, porque esse é o sentido básico da comunhão. Comunhão não quer dizer perfeição. Mas quer dizer que mesmo sendo imperfeitos, podemos sim caminhar juntos, aprendendo um com o outro, com um aprendendo com os erros, inclusive, do outro, e se ajudando mutuamente. Estou me fazendo entender, irmãos? Porque é muito comum no processo da comunhão, as pessoas se escandalizar com as falhas das pessoas. Ah, ele mentiu, eu não sei o que lá. Foi e você, meu amigo? Você não tem nada? Você não tem pecado? E quem é você para falar do outro? Quem é você para falar da outra? As pessoas ficam escandalizadinhas, como se só ela tivesse o direito de ser imperfeito. Não tem. Olha o que está escrito ali. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Se você se acha perfeito demais, pode ir embora. Você quer o que aqui? Pode ir embora. Somente na comunhão é que podemos quebrar essa fraqueza de caráter que a gente tem. Simplificando, a comunhão nos molda para sermos mais amáveis, mais compreensíveis, mais ativos e para seguirmos na rota de restauração. Amém? Não dá para falar tudo aqui. Então busque força na comunhão. Você precisa de mais amigos espirituais. Na psicologia, a psicologia diz que um homem, uma mulher, adulto, ela pode ter, ou ele pode ter até 15 amigos. Eu estou falando amigos, não colegas. Ah, não, pastor, mas no meu Facebook tem 2.000. Não, não é disso que eu estou falando. De gente que está na sua casa, que anda com você, que tal. Você pode ter até 15 amigos. E desses 15, 3 ou 4 serão mais íntimos. De 2 a 4 serão mais íntimos. E aí você olha que esse foi o sistema de Jesus. Ele chamou 12 e disse assim, eu não chamo vocês mais de servo, mas vou chamar vocês de amigos. E desses 12, ele tinha 3 que eram os mais chegados. E esses 3 amigos de Jesus, eles estiveram presentes quando Jesus se transfigurou, lá em Mateus 17, né? Mateus 17. Quem estava lá com ele? Pedro, Tiago e João. E eles também estiveram quando Jesus chorou no Getsemane, rolando, agonizando em oração, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue, quando ele suou sangue pelos poros. Quem estava junto? Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Você precisa ter amigos.
que estão com você quando você está lá em cima, mas que estão com você quando você está lá embaixo. Então você precisa de amigos espirituais. O culto congregacional é muito impessoal. A gente louva, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar, não sei o que lá. Só que só isso não basta na nossa vida, precisa de comunhão. Deus opera na comunhão. Nós crescemos na comunhão. Muros são levantados mais rapidamente na comunhão. 18. Princípio do amor. Está muito murcho. Fala assim, ó. Princípio do amor. Eu falo para vocês repetir mais para vocês acordarem mesmo. Olhe para os outros com os olhos de Deus. O processo de restauração integral da cidade de Jerusalém continua. E os israelitas, mais próximos uns dos outros, quando toca a buzina, eles se juntam e tal. Agora, capítulo 5, versículo 1, diz assim, olha a encrenca, eu vou ler aqui, olha a encrenca. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Judeu reclamando de judeu agora. Alguns diziam, nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo e matar nossa fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, sendo tão bons quanto os filhos deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato algumas de nossas filhas foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem agora a outros. Quando ouvi essa reclamação, isso é Neemias, quando ouvi essa reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso provoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos como escravos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, e assim eles terão de ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois sabiam, porque ficavam sem resposta. Por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria de outros povos, de nossos inimigos. Eu e meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Rapidinho, o que está acontecendo? O povo estava em situação deplorável. Quando Neemias chega e vira o governador, eles falam, a gente quer restaurar, mas minha filha foi vendida como escrava. Meu filho, o Neemias pegou dinheiro e foi comprando esses filhos de volta. Trazendo a escravidão de volta. Certo? Vocês entenderam isso? É importante, senão daqui a pouco eu não estou falando mais nada com nada. Então eles compraram os escravos judeus de volta, dos povos ali em volta, dos vizinhos. E aí vamos trabalhar no muro, Só que os caras têm que comer. Tem que comer. E aí eles começaram, os pobres, começaram a pedir dinheiro para os ricos. Aí o rico emprestava 100 e falava assim, quando você me paga 120. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Aí ele dava, depois, chega uma hora que não consegue. A agiotagem a Bíblia é veementemente contra. Salmo 15, Senhor, quem habitará no seu santo monte? Quem sentará no seu tabernáculo? E Deus disse, aquele que não empresta seu dinheiro com juros. E aí, o que está vendo nesse texto? Tem agiotagem rolando. O Neemias lá mandando ver no muro. E os caras ricos emprestando dinheiro a juros para os outros. E aí quando chega a hora, não tem como pagar. Ele falou, então me dá suas terras. Ele falou, eu não tenho mais terra, então me dá seus filhos. Como escravos, tem que pagar, eu te emprestei, eu te ajudei. Agora você me ajuda, essa coisa ímpia, desgraçada. O Neemias parou e falou assim, vocês estão de brincadeira? Nós compramos os escravos e trouxemos para cá. O cara é pobre, ele continua pobre. Ou você ajuda ele, ou então sai do caminho dele. Ah não, você vai emprestar dinheiro a juros. O Neemias disse o seguinte, eu também estou emprestando meu dinheiro para os irmãos que não têm, mas eu não cobrei nada de juros. E não apenas dinheiro, estou dando trigo. A hora que ele conseguir pagar, ele me paga. Então, os israelitas começaram a cobrar juros tão altos que se tornava impossível. Agiotagem, vocês sabem como é que funciona? Eu não conheço ninguém que tenha parado na mão de um agiota que não tenha sofrido.
E como pastor já tive que ajudar alguns a sair. No caso do povo de Judá, e não vem não, pastor, então o pastor resolve, né? Achei, agora sim, agora. Era aí, eu tinha que vir nesse culto, foi de Deus. Então, é um rolo. Eu te ajudo dando conselho, meu amigo. No caso do povo de Judá, não foi diferente. O pobre cada vez ficando mais pobre, o rico, os juros elevados, os judeus com um pouco mais ricos emprestavam dinheiro, e o cara que não podia pagar, perdia a propriedade, depois perdia os filhos. Quer dizer, essa situação gerava um ciclo fechado, porque os mais pobres seguiam enriquecendo, os mais ricos enriquecendo. É o Brasil. Isso é o Brasil, ou não é? Essa situação perdurava até que eles acabavam totalmente os recursos. E para não morrer de fome, você é escravo. Quando Neemias descobriu essa situação, ele falou, que situação mesquinha, desumana, ímpia. Quanto desamor, a iniquidade humana presente na história. No Brasil, se você não conseguir pagar um cartão de 5 mil reais hoje e demorar um ano, vira 50. Vira 50. Brincando, vira 50. Faz a conta aí, talvez até mais. Por isso que não existe banqueiro pobre. Esse é o cenário. E o Neemias disse, isso não faz sentido algum. Por isso, para dar algum sentido em comunhão, é preciso pôr em prática o sentido do amor. O sentido do amor. Amém, irmãos? Neemias diz, ou a gente ajuda quem precisa, ou não dá para restaurar. O princípio do amor nos deixa mais parecidos com Jesus. O princípio do amor nos deixa mais parecidos com Jesus. Quando você doa. Amém? 1 minuto atrasado, falta 2. Pode terminar? Vocês acham que dá ou não? Porque senão também a gente encerra. 19. O princípio da renúncia. Aprender a abrir mão para restaurar. Eu queria que você prestasse atenção nesse princípio. Talvez é o que você veio ouvir hoje aqui. Neemias deixou a Pérsia, foi para Jerusalém. Na Pérsia ele já morava num palácio. O Neemias era bem de vida. Na Judéia se tornou governador. Tudo bem, governador de um monte de ruína, mas ele é o governador, ele ganha salário, ele tá assistido. Isso podia ter rendido a ele privilégios. Podia não, rendeu a ele privilégios. Benesses, salário, posição. Mas é muito interessante a gente observar que ele abriu mão de tudo que o cargo lhe deu. Veja, no capítulo 5, versículo 14, ele diz o seguinte, vamos lá. Toda a comunidade respondeu, 14. Durante 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado de Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos tributo da alimentação a qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento, de vinho, além de 40 peças de prata, até mesmo os oficiais deles aproveitavam do povo. Mas por temor a Deus, eu nunca agi dessa maneira. É lindo isso em Neemias. Deixa eu explicar. Havia uma alimentação específica para os governadores. Havia uma cobrança de taxa para que essas coisas funcionavam. E o Neemias disse o seguinte, mas por temor a Deus, eu não agi dessa maneira. Continua o versículo. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Aí você fala assim, ué pastor, o que tem a ver comprar um pedaço de terra? Vem comigo 1 minuto. Judá está em ruínas, certo? O terreno vale muito ou pouco? Pouco. Você compra na pirambeira, lá tudo lascado, não vale nada. Só que o Neemias sabia que ele ia restaurar. Ele sabia que ali ia virar um país de novo. Então ele podia chegar nesse... Quanto custa esse terreno? O cara falou assim, 5 mil. O Neemias tinha dinheiro ou não? Tinha. Então eu vou comprar esse, vou comprar esse, vou comprar esse, vou comprar esse, vou comprar um condomínio. Porque ele sabia que daqui 5 ou 10 anos, aqueles 5 mil ia valer 1 milhão, né? Aí ia valer 1 milhão.
E eu não estou exagerando nos números, não. É isso aí. Você está entendendo? Então, o Neemias podia se aproveitar do que se chama especulação imobiliária. E ele disse o seguinte: eu não comprei terreno de ninguém que estava enforcado. Pelo contrário, eu emprestei o dinheiro sem juros. Eu ajudei. Apesar de poder, o Neemias não se aproveitou da miséria do seu povo para sair comprando a preço de banana terrenos e casas de pessoas que estavam com a corda no pescoço. Isso é ímpio. Isso é ímpio. Mas Neemias não se aproveitou disso. Não é fantástico isso na Bíblia? Perceba algo interessante. Não seria nada ilegal comprar imóveis e terrenos por um preço baixo? Isso seria legal, mas não seria moral. Não seria moral. Versículo 17. Além do mais, 150 homens, entre os judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Todos os dias eram preparados às minhas custas, um boi, 6 das melhores ovelhas, aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada do governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre os ombros do povo. Neemias está abrindo mão. Como é que é o nome desse princípio que eu falei? Renúncia. Você já imaginou se a gente tivesse no Brasil governantes assim? Acabou o problema. Neemias dá aqui uma lição moral, de ética, a todos nós. Ele renunciou direitos de governador para que diminuísse o cargo sobre a vida das pessoas. Seria extraordinário se isso fosse real nos nossos dias. Mas não é o nosso assunto, está no e-mail, está no negócio que vocês vão receber, mas a questão que eu quero tratar é espiritual. Que tal se a gente começasse a pensar também no outro e começássemos a renunciar um pouco os nossos direitos em favor do outro? No processo de restauração isso faz toda a diferença. Ah, pastor, mas eu tenho direito porque eu estou certo nessa questão. Então, você quer estar certo ou você quer resolver o problema? Se você quiser estar certo, é só exercer seu direito. Mas se você quiser resolver o problema, você abre mão do direito e você vive melhor. Buscar o seu direito é justo, mas renunciar a alguns direitos em favor do próximo é ser cristão. É dizer, não, eu abro mão disso em prol do bem geral. Você prefere ser justo ou ser cristão? Aí você tem que escolher. Tem hora que tem que escolher. Por critério de tradição de legalidade, Neemias tinha direito a muitos benefícios. Mesmo sendo direitos legais, ele entendeu que não eram direitos morais. Irmão, Deus quer que nós exercitemos esse princípio. Amém? São muitas as famílias destruídas em nossos dias por causa de repartição de herança. A gente tem que parar de frescura. Num processo de separação, mães, as esposas, de raiva, não deixam o pai ver a criança. De raiva. De maldade. Eu sei de casos assim. Ah, o senhor é homem, então o senhor está aí, junto com os homens, contra o direito. Não é não. Não é isso não. Tem marido também que de maldade, de malignidade, não deixa o dinheiro para a mulher viver. De maldade. O princípio é renúncia. Os exemplos não acabam. Então entenda que você pode ter muitos direitos, dos quais pode abrir mão em favor do outro no momento da restauração. Você entende isso espiritualmente, sim ou não? Para que o relacionamento funcione, direitos precisam ser renunciados. 20º e penúltimo. O princípio da soberania divina. Confie no Deus do sim e do não. Confie no Senhor do sim e do não. Neemias prossegue no trabalho de reconstrução, até que capítulo 6, versículo 15, chegamos. Quem estava achando que a gente ia até o final, não ia. O nosso assunto é os muros, e os muros terminam no capítulo 6. A Bíblia diz que o muro ficou pronto no 25º dia do mês Elul. São 52 dias no total. Ao lermos essa informação, a gente pode fazer uma reflexão interessante. Por exemplo, quantos dias demorou para construir esses muros? 52. Quantos dias Jesus levou para ressuscitar?
Oh, peraí, ninguém sabe. Caramba! Ah, bom. Quantos dias levou para Jesus ressuscitar? 3 dias. Quantos anos durou o cativeiro lá no Egito? 400. Quanto tempo durou a travessia pelo deserto? 40. Quanto tempo Deus vai intervir na tua restauração, na sua situação? Ninguém sabe. Eu falo, pastor, o que esses números têm a ver? Nada. Cada um é um tempo. E o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Tem coisa que ele fez grande que demorou 3 dias. Tem coisa que ele fez que demorou 400. Tem coisa que ele fez que demorou 40. O princípio da soberania de Deus sobre o tempo, sobre as estações, sobre a nossa vida, estabelece que cabe ao Todo-Poderoso determinar qual será a duração do processo de construção de ruínas que você está se dedicando. Porque Deus não se submete ao meu calendário. É Ele. Quem decide é Ele. A nossa vida com Deus não é uma agenda eletrônica, com datas pré-determinadas. São 21 dias, tá? Então você vai 21, no 21º, tudo vai ser bem. Se não for, eu rasgo a minha Bíblia. Igual um monte de gente ordinária fica falando no rádio e na TV. Não, isso não existe. No reino dos céus, as coisas não funcionam ao bel prazer dos homens, que marcam encontros com Deus do jeito que eles querem. A gente vê as campanhas, em tal ocasião Deus vai se manifestar na tua vida de forma exuberante, extravagante. Em tal semana, Deus vai, sexta-feira do triunfo de não sei o quê. Vocês estão de brincadeira? Então você marca e Deus fala, eu tenho uma agenda hoje, lá não sei onde. Fulano marcou. Pelo amor de Deus. Estão criando um Deus que é um robô. O problema é que esse Deus não é o da Bíblia. O Senhor é o dono de todas as coisas. É o dono do tempo. Ele sabe da minha vida, da sua vida, da nossa história. Ele sabe o que fazer conosco na hora em que for o melhor, do melhor jeito que Ele deseja para cumprimento do propósito que Ele estabeleceu no coração que é dele. Nem sempre nós entendemos as coisas. Essa é a verdade. Mas o princípio da soberania divina, esse penúltimo, nos assegura que o Senhor Todo-Poderoso é o Senhor do tempo e da história. Eu não tenho que impor minha agenda a Deus. Eu vou restaurar. Eu vou reconstruir. O tempo é dele. Sabe por quê? Pastor, mas está demorando muito. Então parece que você tem que aprender muito. Ou então que você não está aprendendo. Sabe quando você está na escola, você faz uma prova de geografia e tira 0. Faz outra, tira 0. Faz outra, tira 0. Faz outra, tira 0. Faz outra, tira 0. Quando você zera nos 4 bimestres, o que acontece? Repete. Aí quando você repete, você vai refazer provas que você já fez. Rever matérias que você já viu, mas que você não aprendeu. Na vida é a mesma coisa. Pastor, está passando por isso de novo. Então, você não aprende, você não passa na prova. Você não passa na prova, você não é aprovado. Então tem que repetir a matéria, irmão. Repetir matéria até o fim. E tem gente que está repetindo a matéria faz anos, hein? E parece que não aprende, é burro. Muitas vezes, Deus não... A maioria das... A gente não sabe o tempo que vai durar. Que prova que... Quando a gente sabe quando vai durar uma prova? Se você souber, meu filho, você vira milionário. Não sabemos quanto tempo vai durar cada processo. E temos que nos conformar em saber que nós não sabemos nada. É nas mãos do Senhor que está a nossa vida. Deus é o Senhor soberano do tempo. Na sua sabedoria Ele estabeleceu. Eclesiastes 1. Há tempo para toda ocasião debaixo do céu. E aí eu não vou ler todo o texto que está aqui. Mas é difícil encarar essa verdade. Especialmente quando a ansiedade toma conta da gente. Mas se a gente crê que Deus é um rei que ama seu povo. Se crermos em um rei eterno, imortal, invisível, mas real. Então nós somos convidados a descansar na soberania dele. Ele é o Senhor do sim e do não. Ele sabe o tempo certo. E quando eu entender isso, eu vou perceber que os nãos de Deus têm o mesmo poder do sim. Às vezes com o não a gente aprende mais. Você entendeu? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. E saber disso, e entender isso, e viver isso, é sabático. É sabático.
É confiar que Ele faz. É confiar que Ele pode. É confiar que Ele tem. Você já percebeu que o sábado, ele é o último dia de uma série de 7? Quando a Bíblia diz que Deus, vendo tudo que Ele fez, era bom e descansou, o descanso, o refrigério, não é no que Deus pode fazer, é no que Ele já fez. Isso que é sabático. Eu não descanso no fato de que Ele vai fazer amanhã. Eu estou descansando pelo que Ele já fez. Porque já está tudo pronto. E quando eu creio assim, eu entrego o controle da minha vida nas mãos de Deus, dizendo, o Senhor fez tudo bom até agora, e eu creio que o Senhor vai continuar fazendo. O Senhor é soberano, o Senhor do sim e do não. Amém? E vamos para o último ponto, me perdoem os 15 minutos que eu já passei, vou passar mais uns 10 para a gente terminar. Último princípio, 21 de 21. O princípio da festa. Celebre até as pequenas conquistas. Finalmente, Neemias e o povo de Judá concluem a restauração das ruínas de toda a muralha. Refaz a muralha. Quantos dias? 52 dias. E quando o trabalho de reconstrução termina, o Neemias fala assim, agora vamos fazer uma festa. Aonde? Em cima do muro. Naquela época, quando fala muralha, não é um muro de tijolo, não. Passa um carro em cima. Você está entendendo? É uma muralha de verdade. E aí, coloca o grupo de louvor em cima aí do muro e vamos tocar. Deixa os inimigos ficar loucos. Lembra que lá, pelas tantas, o inimigo falou assim, mesmo que eles restaurem, se subir uma raposa no muro, derruba. Lembra? O inimigo falou, então agora é hora de testar o muro. Capítulo 12. Diz assim, versículo 43. Naquele dia, contentes como estavam, oferecendo grandes sacrifícios ao Deus, ou melhor, grandes sacrifícios, pois Deus os encheram de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram. Ao som de alegria de Jerusalém, o som de alegria podia ser ouvido de longe. As pessoas que estavam à distância conseguiam escutar aquele povo, o que eles estavam louvando a Deus em sinal de gratidão. Assim como os israelitas, eu preciso aprender o princípio da festa. Pastor, como assim o princípio da festa? Deixa eu explicar. A muralha está pronta, mas o templo não. A muralha está pronta, mas a cidade não. A muralha está pronta, mas está todo mundo pobre ainda. A muralha está pronta, quer dizer, a proteção já começou. Só que tem muita coisa ainda para fazer. O Neemias falou assim, mas já dá para fazer uma festa, né? Tem muita coisa para fazer, mas já dá para fazer uma festinha, né? Por quê? O muro está pronto. Infelizmente, nós deixamos, em grande parte, de ser um povo que celebra e passamos a ser um povo que murmura. Ah, pastor, mas você pode celebrar sua família, seu amor, sua fé, sua gratidão. Você pode celebrar. Ah, pastor, mas eu estou ainda desempregado, mas você tem o que comer. E quem não tem o que comer? Você pode fazer festa. A gente deixa de ser um povo que agradece, se torna um povo que se sente sempre incompleto, sempre incompleto. Em Jerusalém, no restante de Judá, muita coisa ainda tinha que acontecer, muita coisa. O Neemias morreu e não terminou as coisas. Na realidade, muita restauração se faria necessária, mas o muro estava de pé, o muro estava pronto, e Deus foi glorificado pelos lábios daquele povo por essa razão. O coral subiu no muro e começou a cantar louvores ao Senhor. Então, celebre pequenas vitórias. Ah, pastor, mas ainda na situação, a cura ainda não veio, mas ela está bem, ele está bem. Já dá para fazer uma festa, meu irmão. Já dá para alegrar, já dá para se alegrar. Celebre a vida, celebre o que Deus te deu, celebre a presença de Deus na sua vida. Não pare de celebrar, pelo contrário, exercite sempre o princípio da festa. Adquira o hábito de festejar pequenas restaurações, pequenas conquistas na sua vida. Não seja um murmurador. Leia o Salmo 150, leia o Salmo 100, leia o Salmo 47, Salmo 33. Celebre. Quando eu louvo a Deus por uma vitória parcial, eu estou empregando fé em todo o resto do processo. O Deus que fez até agora vai continuar fazendo. Quando você louva a Deus por conta dos muros, significa que você crê que Deus está no controle da grande construção, do resto que precisa ser feito. Celebrar pequenas vitórias também é um conceito sabático.
Eu vou celebrar o que já está pronto. Eu vou celebrar o que já foi feito. Porque o sábado não é o descanso e o conforto a respeito do que vai vir, mas do que já veio. Você já festejou o que já veio? Você já agradeceu a Deus pelo que já veio? E isto é sabático. Eu celebro ao Senhor pelo que Ele já fez. Eu descanso na obra que já está pronta. Eu celebro o que já está feito. Para os que lutam pela restauração das ruínas, há sempre razão para celebrar pequenos avanços. No NA, ou no AA, no Alcoólicos Anônimos, nos lances de restauração de vícios através de passos importantes, você celebra quando você está uma semana sóbrio, ganha uma fichinha. Está uma semana, faz festa. Ah, mas uma semana é pouco, e um mês? Você ganha outro, está aqui de um mês. Hora de fazer festa. Sempre tem que fazer festa. Por isso, diga sempre, eu ainda não sou quem eu desejo ser, mas eu já não sou quem eu era. E por isso eu estou celebrando, eu estou louvando a Deus. Eu não construí a casa inteira, mas já fiz o alicerce. Glória a Deus por isso. Eu não restaurei ainda aquela grande amizade que se deteriorou, mas eu já não sou mais o inimigo que eu era. Não somos mais inimigos mortais. Eu não sou ainda o templo que eu devia ser, mas eu já levantei os muros, já fechei as brechas, já sou diferente. Essa é uma razão excelente para celebrar. Celebre a cada dia, a cada passo, a cada pequena etapa, a cada restauração, a cada dia que você passou sóbrio, que você passou limpo, que você passou digno, que você passou de pé. Ofereça louvores a Deus, deixe que pensem o que quiserem, porque lá no fundo só você sabe o peso de um dia. Só você sabe. Enche o seu coração de gratidão para que Deus seja glorificado em sua vida, para que o mundo ouça que em Cristo temos sim razões para cultivar esperança de um novo tempo, de um novo céu, de uma nova terra, onde a justiça vai prevalecer. Louve a Deus! Mesmo que antes da grande restauração, você já pode louvar a Deus. Não dá mais. Deus te abençoe. É tempo de restauração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.